Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir bem? A imagem, o som, tudo ok? Ótimo. Então vamos iniciar, né? Só me dá um minutinho aí que já vamos começar. Só um instantinho. Enquanto isso, vocês vão compartilhando também, vão curtindo para dar maior visibilidade, né, para o estudo e fazendo chegar até mais pessoas, né, pessoal? Para que mais pessoas que trabalham com a mediunidade possam também se beneficiar, né? Ok, vamos lá. Vamos começar. Vamos então fazer a nossa prece inicial, né? Convidando a todos para nos acompanharem em pensamento e vamos em uníssono, né? Vamos num único pensamento direcionarmos a nossa rogativa a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai e aos Espíritos amigos que estão conosco. Querido Mestre Jesus, abençoa todos nós, envolvendo-nos na Tua paz, na luz do Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua complacência. Tu, Senhor, que és o caminho da verdade e da vida, que és a bússola divina, que és o norte para todos nós. Tu, Senhor, que és o pão da vida e a luz do mundo, que possa nos alimentar com seus fluidos benéficos, salutares, para que todos nós possamos matar a nossa fome e a nossa sede de conhecimentos, de paz interior, de equilíbrio, de harmonia. E abençoa, Senhor, acima de tudo, os irmãos necessitados da vida espiritual, que eles possam receber tudo aquilo de que necessitam, para encontrarem um pouco de alívio, um pouco de reconforto. E que a luz do Teu amor permaneça sempre conosco. Que assim seja. Muito bem. Vamos lá, né, pessoal? Vamos começar. Nosso boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos. Dê muita paz a todos, viu? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, e nós trabalhamos na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Temos trabalhado já há mais de 30 anos com a mediunidade, com as reuniões mediúnicas, né? E isso nos fez ter a capacidade de analisar alguns pontos, né? Observar alguns pontos que a gente considera importante nas reuniões mediúnicas, né? Na preparação para as reuniões, como os médiuns devem lidar com a reunião. E nós estamos trazendo aqui esse estudo, né? Reuniões mediúnicas produtivas, porque nós temos feito e consideramos a nossa reunião bastante produtiva, tem sido assim ao longo do tempo, né? E a gente gostaria de compartilhar com todos da vivência que a gente tem tido.
E estamos utilizando, dentro dessa perspectiva de fazermos reuniões mediúnicas produtivas, a princípio, o estudo do livro Desobsessão. Esse estudo eu já realizei todo ele na internet há muitos anos atrás. Né? Talvez há uns 10 anos atrás, não sei precisar muito bem, né? Mas eu estou refazendo esse estudo até num formato mais recente, que é aqui das lives, né? E a gente vai colocando tudo no YouTube também. Então tudo que a gente vai produzindo através das lives, dos estudos ao vivo, nós vamos colocando depois no nosso canal do YouTube, tá? Todos poderão consultar depois a sequência, né? É muito interessante a gente fazer um estudo assim completo de um livro, porque muitos grupos mediúnicos depois me escrevem, representantes dos grupos, né? Espalhados aí mundo afora, Brasil, exterior. Muitos grupos acabam estudando em cima desses materiais. Então a gente trata com muito carinho, né? Porque a gente sabe que não são apenas as pessoas que estão aqui conosco, mas às vezes um que está aqui leva o estudo depois para todo um grupo fazer na casa espírita, né? O que nos dá muita satisfação, o que nos dá muita alegria, tá? Então, vamos lá, né? Vamos para o capítulo 9 do livro Desobsessão, que é o livro que a gente está utilizando, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, tá? E hoje, falando do Templo Espírita, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Só um instantinho a gente já começa. Falando a respeito do Templo Espírita. Vamos ver o que o André Luiz vai colocar aqui nesse capítulo. Lembrando que esse capítulo também pode ser conseguido, né, em formato PDF, né, facilmente aí na internet. Ou vocês podem adquirir também, qualquer livraria boa espírita, vocês encontram esse livro, tá? Então vamos lá. Aí André Luiz então começa dizendo, né? Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. Né? Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. Né? Então, o que André Luiz quer dizer com isso? Né? Que nós estamos falando de reunião mediúnica, nós estamos falando de desobsessão, de tratarmos espíritos e tratarmos encarnados para sairmos da obsessão. Ou seja, é um trabalho bastante sério, de bastante responsabilidade, né? Que nós temos que ter critério, temos que ter disciplina, né? Nós poderíamos fazer algum auxílio em casa, né? Mas o templo espírita é o melhor lugar. O templo espírita é o melhor lugar, né? Então vamos ver aqui o que ele diz, ó. Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, né? Sumiu aqui, desculpa. Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Desculpa, é que acabou saindo da ordem aqui, me perdoe. Só um pouquinho. Deixa eu colocar na ordem certa aqui. Foi isso que aconteceu. Desculpe. Eu estava achando que estava começando. Eu estava achando que estava começando já meio adiantada a coisa e estava mesmo, né?
A sequência lógica da coisa estava meio falha, né? É porque trocou um slide por outro aqui. Agora eu vou começar certinho. Vamos lá, o slide 1 aqui. À medida que se nos aclara o entendimento nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Tá? À medida que se nos aclara, a gente vai entendendo melhor a respeito das realizações de caráter mediúnico, da importância, da responsabilidade, do cuidado que a gente deve ter, percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Tá? Por que o ambiente do templo espírita? Porque é o ambiente mais especializado, mais seguro, mais preparado, mais harmonizado para os trabalhos da desobsessão. No início da doutrina espírita, aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente via muitas fazendas, né, as fazendas. Esse ou aquele companheiro começava um grupo espírita numa fazenda, aí tinha também a reunião mediúnica, né? Não existiam templos espíritas, começaram nas casas, né? O que hoje são grupos, são casas espíritas, antes eram casas domésticas, eram casas familiares, eram ambientes familiares. O espiritismo começou assim, né? E aí depois foi se estruturando os centros, tal, né? Então, aqui o André Luiz está dando uma dica para que nós tenhamos maior produtividade, né? Maior eficácia no nosso trabalho. Dizendo, olha, melhor ambiente para fazermos a desobsessão é na casa únicas. Na falta de outros recursos, às vezes você está em outro país ou num ambiente onde não existe um centro espírita estruturado, não tem uma estrutura. Em último caso, é lógico, nós vamos usar os recursos que nós temos, né? Nós vamos usar os recursos que nós temos, em último caso, né? Para que haja o socorro, para que haja o alívio, tá? Mas o ambiente mais especializado, mais preparado para esse tipo de atendimento é o ambiente da casa espírita, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro, para que a gente possa ir especializando o trabalho, para que a gente possa ir aprofundando e melhorando a qualidade do serviço de desobsessão. Inclusive porque as pessoas chegam às reuniões às reuniões públicas, chegam acompanhadas, né, são tratadas, né, na hora da palestra, do passe. Os espíritos que estão ligados a elas são retirados, né, e ficam aguardando, alguns, né, ficam aguardando para a reunião mediúnica, realizada após a reunião ou realizada em outro dia, né? Então, a casa espírita é um organismo vivo ali, que deve ter na ajuda das suas principais características, né? No socorro, a desobsessão, das atividades mais importantes. Porque quem chega à casa espírita geralmente chega muito envolvido, chega muito necessitado no plano do espírito, no plano da mediunidade, no plano da obsessão, tá? Então, muito importante a gente ter isso bem claro, né? Que o melhor lugar para se fazer a reunião mediúnica é no ambiente da casa espírita, né? É mais protegido, né? Porque é um ambiente de oração, de estudo, né? É muito importante, tá? Vamos lá. Para compreender isso, recordemos que se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam o hospital. Tá? Então, olha lá, para compreender isso, recordemos que se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam o hospital.
Então é bem verdade, né? Em casa nós podemos tratar de problemas orgânicos, por exemplo, mais simples, né? Mais fáceis de serem solucionados, mas é no hospital que nós vamos tratar dos problemas mais complexos, não é? Então é lógico que nós não estamos impedidos, de socorrer alguém em casa. Às vezes um familiar, você está fazendo o evangelho no lar, Alexandre, eu vou fazer o evangelho no lar e o meu parente lá incorpora, né? Está incorporando toda vez que a gente vai fazer uma prece, vai aplicar um passo, vai fazer um estudo do evangelho no lar, o fulano incorpora, né? Pessoal, isso acontece em muitos lugares. Eu sei que já tem pessoas que vão ficar horrorizadas, falando, nossa, mas não pode incorporar, né? Não pode incorporar no evangelho. Pessoal, mas a despeito de nós não queremos que alguém incorpore no evangelho no lar, a pessoa incorpora. E nós não vamos improvisar nela o autocontrole que ela não tem, que ela justamente não tem, o autocontrole. Às vezes não tem autocontrole, não tem conhecimento suficiente, não tem equilíbrio emocional suficiente. Então tem muitas ocasiões, Alexandre, mas não pode incorporar, né? Eu falo assim, não é o melhor lugar, não é o lugar mais adequado. Mas nós vamos proibir, o que nós vamos fazer para a pessoa não incorporar? Entendeu? Tem situações que nós não conseguimos resolver por decreto. Tem situações que nós não conseguimos resolver por decreto. Nem em casa e nem na casa espírita. Porque muitas pessoas vão à casa espírita, vai tomar passe e incorpora. Está assistindo a palestra, pode ser que incorpore também. Vai fazer um curso básico, incorpora. Entendeu? Percebe a presença de um espírito e não tem controle. Alexandre, mas ela tem que ter controle. Eu também acho que a pessoa deve desenvolver o controle. Mas a pessoa está justamente demonstrando a falta de controle que tem, a falta de equilíbrio. E justamente por isso que está buscando o estudo do Evangelho no lar, justamente por isso que está buscando a casa espírita, justamente por isso que está buscando ajuda. É porque ela está incorporando no trabalho profissional, porque ela está incorporando no ônibus, se deslocando de um lugar para o outro. Isso porque ela está incorporando na fila do banco. Então a gente tem que relativizar as coisas também. A gente tem que relativizar, senão a gente fica muito ferro e fogo e você quer impor um equilíbrio que a pessoa justamente não tem. É por isso que ela está desequilibrada, ela não tem equilíbrio. Né? Então não é por força de decreto que a gente consegue resolver as coisas. Né? Eu vejo muitas casas espíritas que tentam resolver isso à base do decreto. Não pode incorporar na sala de paz. Aí a pessoa vai e incorpora do mesmo jeito. Porque quem chega a primeira vez ali, nem sabe que não pode incorporar e ela nem tem controle também. Ela está acumulando força mediúnica e está transbordando de necessidade espiritual por todos os poros, né? E ela não está nem aí, ela chega lá e incorpora mesmo, né? E o que a gente faz é atender, né? Então eu estou falando isso para dizer assim que às vezes em casa, você está lá num evangelho no lar, pode ser que alguém incorpore, né? E o que você faz? Vai ficar horrorizado com isso? De forma alguma. Vai tratar como alguma coisa pecaminosa, alguma coisa proibida? Não. Atenda, socorra. Às vezes 1 minuto que você conversa com o espírito ali, pronto. Você faz ele adormecer, você induz ao sono, a pessoa volta ao normal e segue o evangelho. Entendeu? A gente tem que começar a tratar algumas coisas com mais naturalidade. O fato da gente falar que a casa espírita é o melhor lugar não quer dizer que a gente está impedido de auxiliar onde a necessidade apareça. Né? São coisas diferentes. Eu falo, a casa espírita é o melhor lugar. Eu concordo, o lugar mais seguro, o lugar mais apropriado, tal, a melhor vibração. Eu também concordo com tudo isso. Mas isso não impede
Isso não proíbe que nós sejamos fraternos, caridosos, né? E rápidos em atender às necessidades que surjam. Até porque se você não atende ali, você vai fazer o quê? Né? A pessoa vai ficar incorporada no modo do evangelho e você vai continuar com o evangelho? Então, lógico, a gente tem técnicas, né? De induzir rapidamente o espírito ao sono. Então, você vai usar a sugestão hipnótica para induzir, né, o espírito ao sono, né? Você não vai ficar dando muita corda ali também, ficar estendendo muito, né? Vai dependendo do caso, né? Tem casos mais graves, casos menos graves, né? Mas de qualquer forma você vai tentar atenuar o problema ali, atendendo o espírito e solucionando rapidamente a questão, né? Ok? A mesma coisa quando acontece na casa espírita, na hora do passe, por exemplo. Não adianta ficar escandalizado. Você quer um lugar melhor para a pessoa incorporar do que dentro da casa espírita? Né? Muito melhor do que incorporar na rua, né? Ou na própria casa dela, onde ela não tem, os familiares não acreditam, às vezes não são espíritas, né? Então, incorporar dentro do centro ainda é a melhor coisa que pode ocorrer para a pessoa, né? Na câmara de passe, por exemplo, ok, vamos socorrer. Depois a gente explica, conversa à parte com a pessoa, né? Faz um atendimento fraterno, explica como é que funciona, vai dando algumas orientações. O fato é que às vezes as pessoas nos procuram e falando assim, ó, Alexandre, eu fui lá no centro espírita tal, e como eu não tenho controle, eu fui tomar o passe lá, incorporei. Aí as pessoas depois ficavam meio bravas comigo, falavam que eu não podia fazer isso, que eu não podia ter incorporado na sala de passe e tal. Meio que me deram uma bronca. Mas ninguém me orientou o que fazer quando eu percebo a presença dos espíritos. Ninguém falou nada para mim. O que eu devo fazer? Entendeu? Então, olha a situação difícil, às vezes, que a gente coloca as pessoas. As pessoas que estão chegando sem conhecimento. Estão chegando obsediadas, perturbadas. Né? Então, a gente não pode tratar dessa forma, né, as pessoas que chegam. É preciso acolher, orientar, tratar, atender dos espíritos caso haja necessidade, né? Orientar, explicar com todo cuidado e tal. E pode ser que isso aconteça na semana que vem de novo, entendeu? Então são coisas que a gente tem que ter compreensão, né? A Leila colocou, e Leila, isso aconteceu comigo, passei muito mal o evangelho todo e morrendo de medo de ser repreendida. Foi no início da minha mediunidade. Ah, no passe também sofri muito. Pois é, Leila, é isso que acontece com muitas pessoas, né? E não tem mal nenhum. Eu fico feliz quando eu vejo alguém que, de repente, de uma forma espontânea, começa a incorporar. Por quê? Porque eu vejo que é uma nova mediunidade que está aí para ser trabalhada, né? Eu vejo pelo lado bom. Olha, a pessoa está demonstrando que tem mediunidade. Que bom, excelente. É mais um trabalhador aí. Mais um possível trabalhador ou trabalhadora que bem orientado, bem educado, vai poder ser muito útil, né? É só da gente saber aproveitar isso de uma forma boa, né? A Magali, boa noite, Magali. Como fazer nesse caso, Alexandre? De incorporar em momentos, né, que a princípio não seja o objetivo exatamente de se fazer o socorro, né? Acho que até já respondi essa pergunta, né, Magali? Né? A gente pode conversar rapidamente, a gente ser breve, atender o espírito, induzir ao sono rapidamente, né? O mais rápido, o mais breve possível, né? Tem casos que a gente não consegue resolver tão rapidamente assim, até porque a pessoa está muito desequilibrada e o espírito, às vezes os espíritos que estão próximos estão muito necessitados, enraivecidos. Às vezes você atende um espírito, já vem outro, já incorpora, e às vezes são 5, 6 espíritos de uma vez, pessoal. Tem casos que a gente vê assim. Você vai fazer o quê? Não é? Você vai atender rapidamente, o mais rápido possível, e vai atender os 5, 6 espíritos. O meu avô materno, o Urbano Francisco de Assis Xavier, começou assim. Né? Ele começou assim. É um dentista baiano, né, que foi para o interior de São Paulo, na cidade de Matão, né? Na verdade em Santa Ernestina, né? Era pertinho de Matão.
E aí ele começou, recém-casado, ele começou a incorporar à noite, e um espírito atrás do outro e tal. E toda noite berrava, urrava e não sei o que, e a minha avó não sabia o que fazer. Ele era congregado mariano, muito ligado à Igreja Católica. Minha avó era filha de Maria. E a mediunidade dele explodiu, né? A mediunidade dele desabrochou assim de uma hora para outra. E vai fazer o quê? A minha avó lá tentando conversar com os espíritos que se manifestavam, até que chegou um espírito, o pai Jacó, né? Um espírito que nos ajuda até hoje, e orientou meu avô, falou, olha, Dona Albertina, o nome da minha avó, né? Dona Albertina, a senhora vai lá na cidade de Matão, o espírito falou para ela desse jeito, a senhora vai lá na cidade de Matão e procura o senhor Caibar Schutel, Caibar de Souza Schutel. Ele vai orientar a senhora sobre o que fazer com o seu marido. A entidade, o pai Jacó, um preto velho, e orientou, e eles foram procurar o seu Caibar Schutel na cidade de Matão, e o seu Caibar orientou meu avô, né, ele se tornou um médium de confiança do seu Caibar, até o final da vida do seu Caibar, meu avô que aplicava passe nele e tal. Então, você vê que isso até hoje, pessoal, é das coisas que mais acontece, né? Das coisas que mais acontecem, tá? Então a gente tem que saber entender, tem que saber acolher, orientar, né? Ajudar com os recursos que a gente tem, tá? Ok? Então vamos lá? Então, né, a gente pode atender, para compreender isso, recordemos que se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam no hospital. Então a gente eventualmente pode até atender espíritos em casa, em caso de urgência, em caso de emergência, mas é lógico que o centro espírita é o hospital, né? O centro espírita é o hospital com recursos importantes, né? Para o tratamento da desobsessão, tá? Ok? Então vamos dar sequência aqui, né? Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta, tá? Então na nossa casa, pessoal, nós temos às vezes um remedinho ou outro, você não tem instrumentos, você não tem recursos muito especializados para certos tratamentos. Até para primeiros socorros, muitas vezes a gente não tem, né? Mas você não tem os instrumentos adequados. Você tem aqueles instrumentos mais simples, né? E o hospital, você tem lá recursos muito mais avançados. Pois na casa espírita, a sala de reunião mediúnica tem médiuns que às vezes podem enxergar, parece uma sala de UTI, né? Com fios, com equipamentos, né? É todo recursos tecnológicos do plano espiritual, né? Recursos cirúrgicos, porque nos trabalhos de desobsessão se fazem verdadeiras cirurgias na alma, se fazem verdadeiras cirurgias no perispírito. Tá? Então é uma questão dos recursos que a casa espírita ela consegue manter no seu ambiente. Nas nossas casas é mais difícil essa homogeneidade de pensamentos, né? Esse equilíbrio no lar é mais complicado. Então a gente não tem recursos tão especializados nas nossas casas, tá? Por isso que a casa espírita é esse ambiente mais hospitalar, né? Mais especializado, tá? Ok. A Cláudia Alves colocou como ter esse autocontrole, né, para não incorporar. Então, Cláudia, veja bem, isso aqui passa
por algumas orientações que a gente dá, né? No sentido da pessoa começar a observar os primeiros sintomas de que uma entidade está se aproximando, os primeiros sinais de que uma entidade está se aproximando, está começando a tomar a sua mediunidade. Então isso a gente vai orientando para que você comece a observar. Você percebeu alguma coisa quando você começou a sentir? Eu comecei a sentir uma tontura, então, comecei a sentir uma dor de cabeça, comecei a sentir um formigamento, cada um sente de um jeito diferente, tá? Então, quando você começa a perceber os primeiros sinais, muitas vezes o fato de você, se você estava concentrado, o fato de você abrir os olhos, né? O fato de você, às vezes, levantar, andar um pouco, respirar, elevar o pensamento, fazer uma prece, algumas vezes isso resolve. Para algumas pessoas, alguns médiuns, isso pode ajudar bastante. Sair da concentração. Né? Quando você percebe que algum pensamento está começando a dominar a sua mente, é tentar sair daquele pensamento. Mas eu sei que em muitos casos isso é insuficiente. Até porque o médium ele está acumulando força mediúnica há muito tempo, que ele está produzindo força mediúnica, e essa força mediúnica ela o torna muito mais sensível à presença de certos espíritos, que facilmente dominam a mediunidade da pessoa. Entendeu? Então, como é que eu faço, Alexandre, diante dessa força mediúnica que eu estou produzindo e que acaba auxiliando, acaba dificultando, né? No caso do descontrole, né? No caso eu entro nesse descontrole. Por isso que a gente vai atendendo, né? Eu fui desenvolvendo uma tecnologia, fui desenvolvendo um modo de trabalhar que funciona muito bem. Então, por exemplo, após uma reunião pública, eu faço atendimentos individuais, uma espécie de mistura entre trabalho de cura, atendimento fraterno e atendimento mediúnico. Tá? Sozinho, eu e a pessoa. Né? Então, o que acontece? Muitas pessoas que chegam à casa espírita, às vezes com mediunidade, uma mediunidade descontrolada, desequilibrada, quando a gente vai conversar sozinho, muitas vezes a pessoa incorpora. Tem problema nenhum. A pessoa incorpora, eu converso com o espírito, só eu e a pessoa, atendo, né? Depois oriento o médium, né? Vou explicando como é que funciona isso, tal. E o fato da pessoa incorporar, ela vai gastando parte da força mediúnica dela. Ela precisa justamente incorporar. Ela precisa justamente ir gastando parte dessa força para que o fluxo da força mediúnica possa se regularizar. Então ela volta melhor para casa, passa uma semana melhor, tal, ou pelo menos alguns dias melhor, depois começa a sentir de novo. É porque precisa regularizar o fluxo da força mediúnica. Tá? Então isso ajuda muito. Entendeu? Porque não adianta você só querer, você tem que se controlar, você tem que se controlar. A pessoa, estou tentando, mas daqui a pouco já entra em transe de novo. Porque é uma coisa quase que involuntária. Você entende? Como é que se cobra uma pessoa de algo que é até involuntário? Está ocorrendo a revelia da vontade da pessoa. Como é que você vai cobrar ela? Né? Que você está muito descontrolado, vamos dizer que, lógico que eu estou. Eu não consigo controlar justamente isso, eu não consigo controlar. Entendeu? Então, o apoio da casa espírita, né? A compreensão, essa orientação, um atendimento individual e permitir em alguns momentos que a pessoa incorpore, isso ajuda para regularizar o fluxo mediúnico. Entendeu? Se a gente não permitir que ela incorpore em lugar nenhum, inclusive nem na reunião mediúnica, porque né, as pessoas não querem que a pessoa vá iniciante na reunião mediúnica, né, ela vai incorporar onde? Não pode incorporar, porque ela primeiro tem que fazer o curso mediúnico. Vai falar isso para ela e para o espírito, né? Para os espíritos que estão perto dela e que dominam ela facilmente. É bonito isso no papel, né? Se funcionasse desse jeito, funciona com algumas pessoas, funciona. Por quê? Porque não é do mesmo jeito para todo mundo. Tem pessoas que começam de uma forma muito mais sutil. Eu mesmo trato com a mediunidade. Foi muito mais sutil ao longo de anos e anos e anos.
Foi muito mais tranquilo para mim. E com alguns médiums é assim, mas não para todos, pessoal. Entendeu? Não para todos. Vocês entendem? Tá fazendo sentido para vocês? Fique à vontade aí, tá? Eu vou tentando responder na medida que eu consigo aqui, né? Ok? Certo. Então vamos lá. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsediados e obsessores. Razão porque, tanto quanto nos seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, né, que nos cabe situar o ministério da desobsessão. Então, é no templo espírita, né, com os instrutores desencarnados, né, da casa espírita. Ah, Alexandre, mas os instrutores estão em casa também, se precisar? Lógico que estão. É lógico que os espíritos não estão lá só no templo espírita, eles estão em toda parte e nos ajudam. É lógico que se a gente está se deparando com um problema sério, sob a luz da oração, sob a luz do evangelho, teremos toda a proteção. Se tivermos que socorrer alguém em casa ou até fora de casa, em algum lugar onde a emergência nos chame, lógico que nós teremos toda a proteção. O que a gente tem que ter é destemor, né? Que nós temos que ter a coragem, é fé, né? É lógico que nós não vamos nos expor a situações, né, em que a necessidade seja muito grande. E de repente eu sou um médium muito sensível, eu não vou sozinho num lugar onde eu sei que, né, um ambiente complicadíssimo né, e você acaba se expondo a perigos muito grandes, né, com pessoas muito desequilibradas, mediunidades muito desequilibradas. E eu sendo médium, por exemplo, eu não vou me expor a situações de alto risco, né? Então, mas é diferente, né? Nós temos que avaliar certas situações e ajudar. Por exemplo, a gente falou em casa, né? Surge uma emergência, vamos ajudar, por que não, né? Isso é o que a gente precisa fazer, né? E até mesmo na casa espírita, você está fazendo um atendimento fraterno e a pessoa incorpora, né? Você vai atender, se precisar, se você não souber fazer esse atendimento, chama alguém que saiba, e a pessoa vai atender, vai adormecer o espírito e tal, e tudo bem, né? Tá? Ok. Vamos lá. Então, né, é no templo espírita, onde os instrutores desencarnados, né, conseguem localizar os recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsediados e obsessores, né? Então, razão justamente porque tanto quanto não seja possível, é aí entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva que nos cabe situar o Ministério da Desobsessão. Por exemplo, no caso de emergência, já aconteceu da gente ter que socorrer, tinha uma pessoa que estava morando na Alemanha, né? E a mediunidade participava da nossa casa espírita, nossa reunião mediúnica, era médium, uma médium bastante ativa, teve que mudar para a Alemanha e tal, né? E às vezes a pessoa de madrugada ligava lá, pelo amor de Deus, eu estou sentindo aqui, muitas vezes você tinha que fazer uma prece, tinha que fazer um socorro, né? Pelo telefone. Tem caso, por exemplo, eu já tive que fazer doutrinação por telefone, né? Uma amiga nossa ligou, Alexandre, pelo amor de Deus, eu estou sentindo uma presença aqui, com vontade de matar minha mãe, só está eu e minha mãe, estou com a faca na mão aqui, e estou percebendo uma entidade, né? Aí eu falei assim, coloca o espírito na linha então, deixa eu falar com o espírito, né? Aí ela incorporou e eu comecei a conversar com o espírito. Questão de poucos instantes, poucos minutos ali, o espírito adormeceu, ela voltou, tranquilizou
né? Era uma amiga nossa também que participava na Casa Espírita, na reunião mediúnica. E conversou, resolveu, pronto. É algo que a gente deve ficar fazendo cotidianamente? Não. É uma eventualidade? É uma urgência? É uma emergência? Né? É possível socorrer? Sim, vamos socorrer. Por que não? Né? Depois, como é que a gente vai ficar? Né? Se acontece uma tragédia lá e você podia ter socorrido, podia ter tentado, o único recurso que você tinha na hora era o telefone. Você acha que os espíritos amigos vão se negar a nos ajudar porque a gente está porque a gente está doutrinando pelo telefone? Vocês acham que não, porque por telefone eu não ajudo. Os espíritos amigos, né? Não, por telefone nós não ajudamos. Né? Vocês acham que os espíritos amigos vão fazer isso com a gente? Ou então, não, nós não ajudamos porque ele está fazendo a doutrinação em casa. Ele está ajudando alguém em casa. É lógico que eu não vou fazer disso o meu modus operandi, eu não vou fazer disso a minha rotina, né? Toda reunião em casa eu vou incorporar a gente, não é isso. Ou então a pessoa vai fazer um delivery, né? Um disque desobsessão, né? E começar a fazer desobsessão por telefone. Não é isso. É bom nem dar ideia, né? O pessoal vai colocar isso aí. Mas numa eventualidade, numa emergência, nós vamos usar os recursos. Teve pessoa que a gente já salvou em função de telefone, em função de internet, em função de Skype. Se não fosse isso, da gente ajudar a doutrinar o espírito através do Skype, por exemplo, a pessoa tinha se matado. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? Porque senão você fica muito cheio de escrúpulo, né? E você podia ter mais fé ao invés de tanto escrúpulo, né? Ah, não, porque não está na codificação. Eu acho que não está, não vai estar na internet, não... acho que nem telefone, né? Na época acho que nem telefone não tinha, né? Não sei direito. Né? Você já pensou, né? Ah, mas é porque Kardec não falou nada disso. Kardec não falou de muita coisa porque não existia, né? Mas por certo, Kardec se moveria para ajudar alguém e através do recurso que ele tivesse às mãos. Ele era muito corajoso, né? Ele usou 3 adolescentes, não foi? Para servir de médium para ele. Coisa que hoje a gente ficaria com receio, né? Ele usou 3 adolescentes. Então, vamos lá. Razoável ainda observar que os servidores de semelhante realização não podem assumir, sem prejuízo, compromissos para outras atividades medianímicas, antes ou depois do trabalho em que se comprometem a benefício dos sofredores desencarnados. Razoável a gente ainda observar, né, que os servidores de semelhante realização, quem? Os médiuns, os doutrinadores, os participantes da desobsessão, eles não devem assumir outras atividades medianímicas, mediúnicas e anímicas, ou medianímicas, não devem assumir outras responsabilidades, né? Aqui, ó. Antes ou depois do trabalho em que se comprometem, a benefício dos sofredores desencarnados. O que ele está dizendo, André Luiz está dizendo? Olha, pessoal, você tem o dia da reunião mediúnica, né? Você vai lá 8 horas, ou 7 horas da noite, ou 9 horas, sei lá. Você tem a reunião mediúnica, você deve se preparar para a reunião mediúnica. Né? E não assumir uma outra atividade antes da reunião mediúnica. Ou depois da reunião mediúnica. Por quê? Porque antes de ir para a reunião mediúnica, você deve se preparar. E é uma preparação muito importante, extremamente importante para a reunião mediúnica. Ah, mas eu tenho que fazer uma outra atividade assistencial, tenho que fazer uma atividade de entrega, tenho que fazer uma atividade que, embora sejam muito dignas e importantes, não precisam e não devem ser no mesmo dia da reunião de desobsessão.
Vocês entendem? Não é que não deve fazer outras atividades. Não deve ser no mesmo dia. Nem antes, nem depois da reunião de desobsessão. Que é um trabalho altamente meticuloso, altamente especializado. Nós somos preparados organicamente, somos preparados emocionalmente, somos preparados vibratoriamente, somos preparados mentalmente para a reunião de desobsessão e não para o trabalho da sopa ou para o trabalho dar uma aula de espiritismo ou para dar são coisas diferentes, são necessidades diferentes, né? E depois da reunião de desobsessão, também você sai com desgaste orgânico, um desgaste emocional, um desgaste vibratório. Então você não deve assumir um outro trabalho após a reunião mediúnica. É uma sobrecarga. Você sai ainda sentindo os reflexos emocionais, vibratórios, mentais das comunicações que você deu ou que você ajudou. Entendeu? Então, melhor coisa assim, é sair, conforme a orientação do André Luiz, né? É sair de casa para o centro, de casa para a reunião mediúnica, da reunião mediúnica para casa. Melhor coisa que a gente faz. Sair de casa, Alexandre, mas não dá para ir para balada depois da reunião. Uma vez uma participante falou para Alexandre, mas é de sábado a nossa reunião, eu queria muito ir para balada. Não pode, vai para balada. Não, eu estou brincando, né? Eu falo, olha, máximo possível, reserva após a reunião mediúnica, reserve esse dia para você. Você só tem o sábado para a reunião mediúnica, então reserve esse dia para você ficar mais em casa, para você relaxar, descansar após a reunião, ler um bom livro, entendeu? Num ambiente mais protegido. Por quê? Porque você sai sensibilizado da reunião mediúnica. Aí você vai para a balada, entendeu? Você vai entrar num ambiente lá, numa panela de pressão lá espiritual, depois de você ter uma reunião mediúnica, né? Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado, mesmo as atividades doutrinárias, né? São necessidades diferentes, nós podemos ter em dias diferentes, é só a gente se organizar, é só a gente se organizar. Fala, Alexandre, mas hoje eu não posso ir na reunião mediúnica porque eu tenho um grupo de evangelizadores, não sei o quê. Não, mas peraí, você assumiu um compromisso com a reunião mediúnica, com a desobsessão, aí depois você assume outro compromisso com evangelizadores, não sei o que lá, na mesma hora. Então nós temos que ter esse discernimento. Quando vai marcar, fala assim, ó, pessoal, eu não posso dia tal. Ah, por quê? Porque eu tenho reunião mediúnica. Dia tal eu não coloco nada. Eu nem trabalhar no trabalho naquele horário, né? Porque está reservado para reunião mediúnica. Eu não coloco reunião de diretoria, não coloco reunião de evangelizador, não coloco... Não. Porque eu posso colocar isso em outro dia. Eu posso me comprometer em outro dia. Entendeu? Então a gente tem que... Se a gente não preservar, pessoal, esse horário, muitas coisas entram no local. Entra nesse horário, que seria o horário para você gastar a sua força mediúnica, para você se equilibrar, para você socorrer. Você tem lá a reunião dos evangelizadores, né? Que podia muito bem ser realizado em outro momento, em outro horário, né? Então, são coisas que a gente, alguns cuidados, né? Por isso que a gente está falando isso aqui, porque muitos grupos, às vezes, não percebem certos detalhes, né? E a gente falando aqui, a pessoa já, opa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Certas soluções, né? Certos conceitos que, às vezes, só da gente ouvir, muitas vezes a gente já tem condição de aprimorar a nossa prática, né? Aqui. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui.
Ô Manuel, um abração. Já fui atendido por você pelo Skype quando precisei da passividade. Pois é, Manuel, é verdade. É verdade, né? E não custa nada, né, Manuel? Uma coisa que, numa eventualidade, qual é o problema, né? Exatamente. Né? Manuel, companheiro de Londrina, trabalhador, né, Manuel? Grande trabalhador aí. Na assistência, na mediunidade, né? A Carla Campos colocou: incorporei pela primeira vez com 12 anos de idade, fiquei muito assustada, porque não tinha controle e era muito nova. Situação difícil, fiquei um tempo que não queria nem passar perto da casa espírita. Pois é, então, isso que você coloca é importante, por quê? Porque essa questão do incorporar, não ter controle, não acontece só com adultos, acontece com adolescentes e até com crianças, né? Então são casos que a gente precisa ir desenvolvendo essa tecnologia da gente atender, cuidar com carinho e, se possível, de preferência de uma forma individualizada. Não querer que todo mundo seja igual a todo mundo e fazer as mesmas coisas que todo mundo, né? Porque nós somos todos diferentes, nós precisamos de abordagens diferentes para cada pessoa e só o tratamento individual, o acompanhamento individual, é muito importante o acompanhamento com cada médium que vai aparecendo, né, com a sua mediunidade. Para que você vá tirando dúvidas, inseguranças, quando a pessoa incorpora está só você e ela, você socorre. Por isso que a pessoa que vai atender, é interessante que tenha conhecimento da mediunidade, da reunião mediúnica, né, capacidade de doutrinar, para que esteja preparado para esse tipo de atendimento, se caso precisar, né? E orientar também, né? Então a pessoa tem que ter não apenas o conhecimento teórico, mas tem que ter um conhecimento prático também da mediunidade. Porque às vezes a pessoa tem um grande conhecimento teórico, mas não sabe o que fazer se a pessoa incorpora. Às vezes estudou lá 10 vezes o livro dos médiuns, estudou um monte de livros doutrinários sobre mediunidade, mas não sabe o que fazer quando o espírito incorpora. Nunca presenciou uma incorporação, não participa às vezes de uma reunião mediúnica. Aí vai fazer um atendimento fraterno, o paciente incorpora e não sabe o que faz. Por isso a importância da teoria e da prática, né? Da gente ter mais grupos se formando, mais médiuns, mais doutrinadores, mais pessoas se experimentando no campo prático, para que aprenda a aplicar a teoria que estuda. O problema não é a teoria, o problema é conseguir aplicar a teoria na prática. E aí o exercício prático é importantíssimo também, né? A gente não ficar só na teoria, porque a gente tem que estar preparado. A gente não é espírita. O espiritismo não é a religião dos espíritos, cuja essência não é a mediunidade. Allan Kardec não utilizou justamente a mediunidade para construir o arcabouço doutrinário da doutrina espírita? Então, se nós somos espíritas, temos que aprender a lidar com os espíritos, aprender a lidar com a mediunidade, aprender a lidar com a doutrinação, para que nós, espíritas, sejamos representantes da casa espírita, onde a necessidade surgir, nós tenhamos condição, nós tenhamos entendimento e tenhamos condição prática para fazer uma doutrinação, caso precise, para orientar um médium iniciante, caso precise, né? Então, não é, pessoal? Somos herdeiros aí de Allan Kardec, herdeiros do livro dos médiuns. Precisamos cuidar, né, de aprendermos nesse campo, né? Extremamente importante. Então vamos finalizar, pessoal. Acho que, né, já terminamos aqui esse capítulo de hoje. Não vai dar tempo da gente entrar no próximo, que é o 10, né? Falando sobre o recinto das reuniões. Mas já tá bom, já temos bastante informação por hoje, né? Certo? Vamos fazer a nossa prece final. Então vamos lá. Senhor Jesus, nós só temos a te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos com os irmãos encarnados e também os companheiros desencarnados, aqueles que nos auxiliam e aqueles que são auxiliados.
Agradecemos, Senhor, pelas palavras de André Luiz, pelas oportunidades de reflexão, a oportunidade de sermos espíritas, de termos nascido no Brasil, onde o espiritismo floresce a olhos vistos. Agradecemos pela oportunidade de frequentarmos uma casa espírita, porque muitos não a têm, porque muitos não possuem uma casa próxima de onde moram. Então ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos a oportunidade que estamos tendo e que possamos, onde estivermos, sermos representantes da doutrina espírita, com todas as possibilidades de socorro, de alívio que nós podemos ter. Que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos, tá? Pela participação. Um grande abraço. Sempre muito bom estar junto com vocês, tá? Fiquem com Deus. Até mais.